Lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, a partir do capítulo 24, fala sobre os sinais da volta, os sinais da sua vinda. E ele cita ali vários sinais, dizendo que nos últimos dias muitos falsos cristos se levantariam, falsos profetas, enganariam a muitos. Disse que haveria guerras e rumores de guerras, disse que haveria fome, pestes em todos os lugares, terremotos. Mas há um destes sinais que ele disse que chama a nossa atenção nos dias de hoje. É quando ele diz: e o amor se esfriará de quase todos. Não todos, quase todos. Quando a Bíblia fala o amor se esfriará de quase todos, há uma abertura para várias interpretações. Por exemplo, hoje eu estava almoçando e ouvi um noticiário que um senhor, ali para o lado de São João da Madeira, estava num café e o amigo não quis pagar uma cerveja, ele o empurrou e matou o amigo. Hoje se mata por um copo de cerveja. Então a gente percebe que, afinal, o amor pelo próximo está se esfriando. Você sabe, antigamente, e olha que eu não sou tão velho assim, né? Antigamente não se ouvia falar de pai matando filhos, filho matando pai, como nos dias de hoje. Às vezes você está lá sentado assistindo o jornal e você vê o repórter falando uma notícia como essa, como parece que está falando uma notícia qualquer, quando antigamente uma coisa como essa acontecia, mexia com todo o país, às vezes até se falava nisso durante a semana inteira, sim ou não? Mas parece que isso está se tornando cada vez mais banal, ou seja, cada dia que passa parece que o amor pelo próximo está se esfriando. Mas o mais alarmante não é o esfriamento do amor ao próximo, mas o esfriamento em relação ao amor a Deus. Porque nós temos visto dentro da igreja, e quando esses sinais, uma coisa é os sinais da volta de Jesus lá fora, outra coisa é os sinais da volta de Jesus aonde? Dentro da igreja. E nós temos visto o esfriamento da fé, o esfriamento do amor a Deus, como nunca vimos desde o início da igreja primitiva. Amém? E é sobre isso que Paulo fala aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, quando ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz. Veja só, o que Paulo quer dizer quando ele diz que o Espírito expressamente diz alguma coisa? Você sabe que existem determinados textos bíblicos que às vezes você lê e você tem que meditar, você se pergunta: meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor tem para me ensinar? Porque existem certos textos bíblicos que você tem que meditar, você tem que pensar, e só mesmo depois de uma meditação profunda naquilo é que o Espírito Santo revela o que está ali escrito. Mas há outras coisas, como o caso que nós vamos ver aqui, em que a sua mensagem está expressadamente, está claramente, está abertamente, e que qualquer pessoa é capaz de perceber. Então, Paulo diz que abertamente, claramente, o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, a Bíblia expressamente afirma que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé.
muitos apostatariam da fé. E você sabe o que é apostatar da fé? A palavra apostasia significa abandono da fé. Então, o que é apostatar? O que é apostatar? Imagine, por exemplo, eu abracei a fé em Jesus desde os meus 14 anos de idade. De lá para cá eu abracei essa fé e tenho pautado a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões com base nessa fé que eu abracei. Se eu hoje digo o seguinte: não, chega, eu não quero mais acreditar nisso, eu não quero mais viver desse jeito, agora eu quero viver de outra forma, eu estou o quê? Apostatando. Eu estou abandonando uma fé que um dia eu abracei. Eu estou abandonando uma crença que norteou a minha vida todos esses anos. E, honestamente, não é isso que nós temos visto nos dias de hoje? Em todos os níveis, desde bispos, pastores, obreiros, membros, temos visto um abandono da fé como nunca foi visto. E eu não estou falando só na Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o Evangelho. Você vê que hoje as pessoas existem, como nós vimos aqui Paulo dizendo, que muitos apostatariam da fé por causa de doutrinas de demônios. Você sabe que a palavra doutrina significa ensinamentos. Então, hoje, por exemplo, existe aquela onda dos desigrejados. Você sabe o que são, quem são os desigrejados? É aquelas pessoas que vivem pregando por aí que, eu sou a igreja e por isso não preciso ir à igreja. Eu acredito em Deus do meu jeito, eu tenho a minha fé e por isso eu não preciso de ir a alguma igreja. Então, essas pessoas desprezam o que nós vemos, por exemplo, na história da igreja primitiva, que mesmo quando eles eram proibidos de se reunir, eles iam às casas escondidos, mas faziam questão de estar juntos, de ouvir a palavra, de buscar, de participar da Santa Ceia. Mas esse pensamento é justamente para fazer com que as pessoas, elas abandonem a fé, abandonem o primeiro amor, abandonem o seu relacionamento com Deus. Elas querem servir a Deus do seu jeito. Isso quando ainda pensam assim, porque muitos até mesmo ficam totalmente descrentes de tudo, até inclusive desacreditando da existência do próprio Deus. Pessoas que um dia pregaram o Evangelho e hoje pregam contra o Evangelho. Pessoas que traziam pessoas para a igreja e hoje fazem tudo para as afastá-las da igreja. Essa apostasia e o aumento de tudo isso nada mais é do que o sinal da volta de Jesus. Como o Bispo Macedo falou alguns dias atrás, nós estamos vivendo a era mais terrível do cristianismo. O cristianismo de hoje está vivendo a pior qualidade que já se existiu. Porque enquanto no passado os cristãos preferiam morrer do que negar sua fé, você vê com o livro de Atos dos Apóstolos, às vezes quando eu leio o livro de Atos eu sinto até vergonha, porque eu olho a qualidade dos cristãos daqueles dias e me sinto envergonhado de estar vivendo na qualidade do cristianismo que tem sido hoje. Porque hoje, às vezes, a gente encontra pessoas que abandonam a fé por coisas tão insignificantes, enquanto que no passado eles eram lançados na arena e devorados pelos leões, morriam felizes, mas não negavam a sua fé. Então Paulo, ele afirma que isso, nos últimos dias, iria se multiplicar. E será que nós não estamos vivendo esses dias? Veja só o que Jesus fala sobre isso em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. Ele diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí ele afirma assim:
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele estava se dirigindo para a igreja de Filadélfia, que estava sofrendo uma enorme perseguição, e a única orientação que ele deu para aquela igreja foi duas coisas. Primeiro, conserva o que tens. E segundo, não deixe que ninguém tome a sua coroa. O que será que Jesus quis dizer com conserva o que tens? O que será que ele quer que, ou guarde, né? Algumas traduções dizem conserva, outras dizem guarda. O que será que ele está dizendo para nós guardarmos? O que será, pessoal? Será que é a carteira? O brinco? O que ele quer que você guarde, que eu guarde? Você tem fé? Conserve a fé que você tem. Você tem bons olhos? Conserve os bons olhos que você tem. Você tem temor a Deus? Conserva o temor que você tem. Você está com o coração limpo? Tem o coração limpo? Então, conserva o coração limpo. Porque muitos um dia tiveram tudo isso e não conservaram. Quantas pessoas que nós já vimos, que eram pessoas tementes, tinham bons olhos, não havia malícia para nada, mas com o passar do tempo, perderam os bons olhos, perderam a pureza do coração. Eram pessoas fervorosas, dedicadas, e perderam o seu temor, a sua devoção. Então Jesus está dizendo, conserva o que você tem. Conserva. Ele não está pedindo nenhuma super santidade. Ele não está pedindo para que eu seja uma coisa que eu não posso ser. Ele só está dizendo o seguinte, conserva o que você tem. E às vezes a pessoa conquistou aquela condição com tanto sacrifício. Tem gente que foi tão difícil se libertar. Tem gente que foi tão difícil ser batizado com o Espírito Santo. Foi tão difícil ela ter um encontro com Deus. Ela teve que sofrer tanto para conhecer Jesus. Até que aparece um namorado. Até que aparece um amigo na escola. Aí aparece uma notícia falsa na televisão. E ela põe a perder aquilo que com tanto sacrifício ela conquistou. E Jesus só está dizendo o seguinte, conserva o que você tem. Não troque o que você tem por nenhuma oferta deste mundo. E ele termina dizendo, para que ninguém tome a sua coroa. E hoje eu estava meditando nesse versículo, e eu tive uma revelação que eu nunca tive. Eu já li esse versículo, eu já preguei esse versículo várias vezes, mas eu nunca tinha reparado nessa palavra, ninguém, para que ninguém tome a sua coroa. Isso é um alerta muito forte, pessoal, porque se ele está dizendo para que eu tome cuidado, para que ninguém tome a minha coroa, e quando ele fala coroa, ele está se referindo à salvação, porque a salvação da alma é também chamada na Bíblia como a coroa da vida eterna, coroa da vida. Se ele está dizendo para que eu tome cuidado, para que ninguém tome a minha salvação, a minha coroa, isso significa que alguém pode tomar. Porque se não fosse possível alguém tomar a salvação de outra pessoa, não haveria necessidade dele dizer, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. E como que uma pessoa pode tomar a salvação de outra? Você sabe, o ser humano nós vivemos em relacionamentos. Você se relaciona, você convive com pessoas no trabalho, você convive com pessoas na escola, você convive com pessoas no bairro onde você vive, na sua casa com familiares incrédulos. E às vezes, aquela pessoa está sendo um instrumento do diabo. Há ali uma pessoa que está sendo um instrumento do diabo para tomar sua coroa. E foi assim, por exemplo, com Sansão e Dalila. O diabo, através de Dalila, tomou a coroa da salvação de Sansão. E tantos outros exemplos. Até mesmo no nosso meio, quantas pessoas nós já vimos. Eu me lembro de um rapaz, não faz muito tempo, que eu
estava acompanhando, e ele me procurou, disse assim: olha, pastor, eu tenho vontade de ser pastor, deixar tudo para pregar o evangelho. Aquele dia eu me alegrei tanto, eu falei: olha, eu vou cuidar de você, eu vou te orientar. Aí eu cheguei a levar ele para fazer núcleo comigo, cheguei a levar ele para fazer algumas visitas. Às vezes, quando eu ia fazer uma visita, eu ligava para ele: olha, fulano, você está em casa, está ocupado? Não, vamos ali fazer uma visita comigo. E falava da obra, e investia, porque honestamente, pessoal, hoje em dia é tão raro um jovem chegar e ter a coragem de deixar tudo para pregar o evangelho, abrir mão do seu sonho pessoal para viver em função de ganhar almas. É tão raro. Qual foi a última vez que você viu um pastor sair aqui da sua igreja de Coimbra? Faz quantos anos que não sai um homem de Deus nascido aqui no meio de vocês? É tão difícil. É como achar uma pedra preciosa, é como achar um tesouro. E eu trouxe para perto e disse: olha, eu vou te ajudar, tudo que eu puder te ensinar, eu vou te ensinar. Até que um dia, para minha surpresa, ele me procurou e disse: olha, pastor, estou interessado numa pessoa, numa jovem. Essa jovem também mostrou interesse em mim. E então eu falei para ele: olha, na minha opinião, se você quer o altar, na minha opinião, não é o momento. Mas na Igreja Universal nós não proibimos nada. Se é o que você quer, ensinei o que é o namoro cristão e falei: olha, vai em frente. Eu esperaria, mas é uma decisão que vocês têm que tomar. Mas o sentimento falou mais forte, começou o namoro, e a partir dali já não conseguia mais fazer visita comigo, já não me procurava mais, e num espaço ali de 3 meses, ele me procurou para dizer: olha, pastor, afinal, eu não quero mais fazer obra no altar, não quero mais ser pastor, na verdade eu quero ser um empresário, assim. Aquilo foi uma tristeza para mim, porque até o dia em que ele conheceu essa moça, essa rapariga, e começou a se envolver com ela, ele era uma coisa, a partir dali ele se tornou outra. Será? Não quero julgar, porque eu não tenho esse direito de julgar ninguém, mas será que o diabo não usou aquela mulher, aquela jovem, para impedir de nascer um homem de Deus antes mesmo dele nascer? Será que no dia em que ele disse assim: eu quero fazer a obra no altar, o diabo já não preparou aquela pessoa para impedir? E sabe qual foi a maior prova disso? É que, passado um tempo, eles terminaram o relacionamento. Ou seja, nem o altar e nem ela. Então não deixe nada tirar. No caso dele, foi uma pessoa, mas às vezes pode ser, no seu caso, outra coisa que está tentando tirar a sua coroa. De repente, um desejo que você sabe que não é de Deus. De repente, você está, aos pouquinhos, você está sentindo que você está mudando, você não é mais aquela pessoa que você era antes, você não tem mais aquele temor. Às vezes você se dá por si falando coisas que você não falava antes. Antigamente, de repente, você era aquela pessoa que no menor deslize você já: oh meu Deus, me perdoa. E hoje você comete coisas que você antes não aceitava, não tolerava cometer. Então Jesus está dizendo: não perca a sua coroa, conserva o que você tem. Amém? E claro, há aqueles que de repente nem ainda a coroa da vida ainda conseguiram conquistar, mas porque está faltando abrir mão daquilo que falta abrir para receber essa coroa da vida e receber aquilo que Deus tanto quer que ela receba. Amém? Então faça essa reflexão, tome essa mensagem de hoje como um alerta, porque se você não vigiar, você será o próximo a apostatar da fé. Muitos já sentaram nessa cadeira onde você está, muitos já pregaram nesse púlpito que eu estou pregando, e hoje não estão mais aqui e nem estão mais aí nessa cadeira, porque não conservaram o que eles conquistaram, não vigiaram com a sua coroa. E eu não quero ser o próximo. E você? Então receba essa mensagem como esse alerta hoje. Amém?
E nessa oração que nós vamos fazer, peça a Ele, se tem alguma coisa roubando a sua coroa, se tem alguém que tem sido um instrumento do diabo para tomar a sua coroa, então você vai falar para Deus hoje: olha, Senhor, eu não quero saber, eu vou me afastar dessa pessoa, eu vou terminar esse relacionamento. Olha, Deus, eu não quero saber, eu perco qualquer coisa, mas eu não aceito perder a coroa da minha salvação. Amém? Fiquem de pé, por favor.